Muito bem, os últimos jogos de Palmeiras e Flamengo neste Campeonato Brasileiro. 7 jogos do Palmeiras, 6 vitórias, 1 empate, um aproveitamento de 90,5%. 10 gols marcados para 2 sofridos e são 6 vitórias seguidas. Em 7 jogos, o Flamengo venceu 6 e perdeu 1, 85,7%. 19 gols marcados, 3 sofridos e também 6 vitórias seguidas. O Palmeiras lidera o campeonato, o Flamengo vem logo atrás na segunda posição. André, o Nicoletti nos lembrou aí na reportagem deste histórico recente entre as duas equipes, pelo que criaram, pelo que conquistaram, também o que foram se organizando para chegar até esse estágio que os dois clubes estão no momento. Claro. E claro que a cada confronto entre eles, tudo isso é lembrado. Sim. E também vem a campo, né? Porque acontece que virou uma rivalidade, muita gente não gosta que a gente diga, né? Mas é um grande confronto, sempre foi, do futebol brasileiro e nos últimos tempos ainda mais. Sem dúvida, e é uma grande rivalidade presente, indiscutível, inegável entre as instituições, entre os dirigentes, entre os jogadores, entre os torcedores. Não é apenas o time do Flamengo e o time do Palmeiras que são rivais em campo. Os clubes são rivais na contratação de jogadores que talvez só eles possam trazer. Evidentemente o Atlético vive um período de muito investimento também, mas talvez só Flamengo e Palmeiras possam pensar nessas contratações de maneira mais frequente, muito embora também com a presidente atual o Palmeiras não tenha, ao contrário de quando ela era uma investidora, alguém que trabalhava de maneira muito enfática nas contratações e nos salários, etc. Com o presidente, a Leila Pereira mudou um pouco a sua atuação, mas indiscutivelmente o elenco do Palmeiras é um elenco muito valioso também, e o Palmeiras e o Flamengo são rivais na contratação de treinadores, de jogadores importantes, ao repatriar atletas, etc. Quando se encontram em um clima de decisão, algo muito evidente para todo mundo, e não precisa ser uma final de Libertadores, porque maior que isso não fica, no Campeonato Brasileiro, nesse ano de 2022, a partida desse fim de semana, desse domingo, 4 da tarde, aqui em São Paulo, tem um peso enorme. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, a diferença vai subir para 12 pontos e eu não vejo como o Palmeiras perder o campeonato. Não é que o Flamengo não tenha capacidade de continuar na perseguição e eventualmente fechar o Campeonato Brasileiro ganhando quase todos os jogos. Sim, tem. Mas além disso, o Palmeiras deveria perder pontos demais. Usando a mesma terminologia, eu não acho que o Palmeiras tem capacidade de perder tantos pontos. Mesmo que as coisas andem mal e o time entre num período, nesse fechamento de campeonato, de baixa técnica e de desempenho. Não acho que isso vai acontecer. Empate é muito bom para o Palmeiras, tira uma rodada do campeonato, mantém a diferença e o Palmeiras continua de uma forma muito confortável como líder. Se o Flamengo vencer, o campeonato ganha emoção. Mas mesmo assim, a posição do Palmeiras ainda é muito boa, pensando em troféu. 48 pontos para o Palmeiras nessa liderança. O Flamengo vem na sequência com 39, 9 pontos, como você já colocou. E o Palmeiras tem sido muito regular nesse campeonato, né, André? E não só isso. O Palmeiras, fora da Copa do Brasil, também tem tido essas semanas livres. Como Sim. foi essa, como será a próxima. Exato. Eu me lembro quando o Palmeiras foi eliminado, o Abel ainda falou, há males que vem para bem. Ele quis dizer, vai dar uma desafogada aqui na situação, eu vou poder trabalhar um pouco mais. Exato. E aí o Palmeiras também, não só para esse confronto que é tão decisivo, chega teoricamente mais inteiro, que teve essa semana, e ao longo do campeonato também vai ter um pouco mais de recuperação aí nesse meio de caminho. Ainda que isso tenha acontecido, essa situação do Palmeiras enfrentar esse período de 8 de agosto até o dia 28, né, com Atlético Mineiro pela Libertadores, já foi, Corinthians pelo Brasileiro já foi, agora é o Flamengo, tem Fluminense, todos esses adversários estão envolvidos em alguma outra coisa, ou antes ou depois de enfrentar o Palmeiras, e as comissões técnicas precisam se dividir e fazer escolhas que muitas vezes são desagradáveis, e o Palmeiras não. A condição de manejar elenco para quem está em duas competições é muito melhor, é muito diferente. E o Abel, a gente pode ter certeza absoluta que vai mandar ao Allianz Parque no domingo à tarde o melhor Palmeiras que estiver disponível. Ele vai poder fazer escolhas. E a gente não sabe que time o Dorival vai escolher para enfrentar o Palmeiras numa partida tão difícil, na qual o Flamengo tem todo o interesse em termos de título brasileiro. Ah, mas tem Copa do Brasil no meio da semana que vem. Mas o Flamengo tem 2 times.
Não dá para o mesmo time jogar as duas partidas. Isso não dá. Então eu acho que é possível que o Dorival mexa tanto na escalação desse domingo, quanto na escalação do meio de semana contra o São Paulo, primeiro jogo da Copa do Brasil. É uma pena. Eu adoraria ver o chamado time A do Flamengo jogando contra o Palmeiras no domingo à tarde. E o Flamengo vem fazendo uma campanha, como o próprio Dorival já falou, de recuperação dentro desse campeonato, né? Em algum momento foi dado já como carta fora do baralho. E não, o Flamengo foi chegando e se coloca agora nessa vice-liderança. Dois personagens importantes neste jogo, neste confronto, um para cada lado. Scarpa e Arrascaeta. Olha os números aí dos dois neste Brasileirão. O Scarpa em 20 jogos são 4 gols e 6 assistências, 146,7 minutos para participação em gols, chances criadas por jogo 3,5. O Arrascaeta são 17 jogos, 2 gols, 8 assistências, 116,8 minutos para participação em gols, 2,5 chances criadas por jogo. No bola de prata ali, ó, o Scarpa melhor na geral e o Arrascaeta em segundo. Fundamentais para os seus times. E aí, numa dessa, André, de o Dorival ter que mexer, você acha que há a possibilidade de o Arrascaeta talvez não aparecer nesse time titular? Pois é, que decisão difícil seria essa? O Scarpa falou nesse meio de semana também, falou que esse é um dos jogos mais importantes do ano. É claro, para o Palmeiras é uma final mesmo, né? Quando acontece uma situação dessa, uma equipe está muito à frente da outra, vamos conversar, 9 pontos é uma diferença para times desse nível muito grande, né? Não é inviável, mas é muito grande. Nesse tipo de situação, quando o time está muito à frente, talvez seja mais difícil que haja uma mobilização para tratar o jogo com uma decisão. Porque você sabe que você terá outras chances, mesmo no caso de uma tarde ruim. O Flamengo não. O Flamengo provavelmente dará adeus ao campeonato se perder para o Palmeiras nesse fim de semana. Então, as mobilizações elas são diferentes e o trabalho das comissões técnicas é muito complexo para conseguir colocar esses dois grupos no mesmo nível ali para participar do que pode ser chamado de uma final, num campeonato que não tem finais. Então, se eu fosse o Dorival, eu tentaria ao máximo... Se você tá assim, imagina não mexer com o Arrascaeta, entendeu? É o que apareceu ali. O Scarpa a mesma coisa para o Palmeiras, mas se eu tivesse na posição do Dorival, eu pegaria uma caneta e escreveria o nome do Arrascaeta. Os outros a lápis, para ver se dá para mudar. Mas o Arrascaeta eu tentaria escrever a caneta para ninguém depois vir falar, não, tá escalado. Bom, o Fluminense enfrenta o Coritiba nesse fim de semana, claro, querendo vencer para seguir ali também. É ele? Vi.